E assim farão. Exatamente. Exatamente. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a este evento de apresentação do primeiro relatório de impacto do desenvolvimento, relatório de desenvolvimento econômico e social. Um relatório que foi feito num período de 1996 a 2019. O banco, neste período, realizou inúmeras atividades. Destas atividades, procurou compilar de forma sucinta, não todas, mas de forma sucinta, num único relatório, que passará a ser apresentado anualmente nos próximos tempos. Ao longo dos anos, o banco tem vindo a desenvolver iniciativas que vão muito além da componente de negócio e que contribuíram para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do nosso país. O banco, fundado há 23 anos, é um dos maiores do sistema nacional, com um ativo de 262,6 mil milhões de kwanzas. Meus caros, estamos a falar de um banco que realmente faz a diferença no nosso país. Estamos a falar de um banco que tem mais de 2 milhões de colaboradores, 1 milhão e 150 mil clientes, para vermos o alcance na vida do cidadão, e com um volume de crédito concedido à economia superior a 4 bilhões de kwanzas. Nesta primeira fase do nosso evento, nós vamos contar com a apresentação de um curto vídeo, mas antes vamos fazer aqui a apresentação de quem vai conosco apresentar todo este evento e o relatório em questão. Temos como orador aqui presente o presidente da Comissão Executiva do BAE, Dr. Luís Leles. Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde e obrigado por estar cá. Temos também a empresária Elizabeth dos Santos, PCA da Kikovo. Muito prazer. Boa tarde. A representar a Academia BAE, temos a doutora Noelma Viegas de Abreu. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigado, prazer. E para comentar o relatório, nós temos o economista e uma figura bastante conhecida no nosso cenário econômico, o Dr. Sérgio Calundungo. Ok, boa tarde. Muito boa tarde, doutor. Ok, muito boa tarde. Bem, então, passemos agora para um curto vídeo. Quando uma pedra cai na água, o seu impacto estende-se muito para além do local. Os anéis propagam-se como uma onda, multiplicando-se infinitamente. E este efeito não é superficial, é profundo. No BAE, acreditamos ser este o impacto de todas as iniciativas que desenvolvemos e apoiamos, estendendo-se nas comunidades muito para além do que vemos num primeiro olhar. O BAE foi realmente o único banco, depois de visitarmos vários outros, que teve sensibilidade para entender que era o momento de investir no projeto. A Fazenda tinha volta de 200 colaboradores. De lá para cá fizemos um crescimento na ordem dos 400, 500 trabalhadores. Sem um BAE não teria uma Kikovo, não teria uma Nutrinix, não teria a Fazenda Pronto Kikush, nem seria possível termos hoje uma Elizabeth a falar. Estamos a criar parcerias internacionais para a formação dos quadros também nacionais. O Banco BAE tem a visão de desenvolvimento, não é? Foi o Banco BAE quem acreditou para que a Alaturca se tornasse o que a Alaturca é hoje. A Fazenda Geração é atualmente a maior empregadora na província do Zaire. Demos agora o início do nosso projeto, que é a Academia Geração, de forma a proporcionar a capacitação dos nossos colaboradores cá na província. Nós não seríamos ninguém se não tivéssemos financiamento do Banco BAE. Foi o primeiro banco que tentou proporcionar e proporcionou que este meu projeto no Caiado se realizasse.
Aquela não é a comuna do Caiado, é a comuna de Vitor Alves, porque realmente quando eu por lá fui, não havia ninguém. Encontrei 6 pessoas na zona. Hoje devemos ter ali 2 ou 3 milhões de pessoas a viver naquela zona. Tem uma comuna nova, bem instalada. Sei que há miúdos que já vão à escola, antigamente ninguém ia à escola. A alavanca para o crescimento da Biocon partiu do primeiro financiamento dirigido pelo BAE e criou um grande impacto para as famílias em Cacu. Pessoas sem emprego conseguiram o seu primeiro emprego na Biocon, pessoas que não tinham formação conseguiram a sua primeira formação de alfabetização na Biocon. Criamos 4 mil empregos diretos e criamos mais de 10 mil empregos indiretos. Conseguimos dar formação técnicas e profissionais de colaboradores, não só, que hoje podem caminhar sozinhos e são mais valias para a sociedade angolana. Hoje nós conseguimos mudar a vida de muitas famílias. Temos como BAE um parceiro estratégico muito forte. Estes são apenas alguns dos rostos tocados pelos projetos apoiados pelo BAE. Em todos eles, procuramos criar valor acrescentado na vida dos angolanos. O futuro de Angola no centro da nossa ação. Algo que cria confiança e que no BAE acreditamos contribui de forma sustentável para as gerações futuras, apostando numa economia forte e diversificada. BAE, confiança que gera futuro. Pois é, BAE, confiança que gera futuro. Para acompanhar estas e mais informações, pode dirigir-se ao site oficial do banco, onde estão disponíveis informações como o relatório e as apresentações que foram feitas aqui hoje. Contudo, passemos agora para uma breve apresentação do nosso ilustre anfitrião, o Dr. Luís Leles. Muito obrigado a todos, muito boa tarde. Começo por agradecer aqui a presença dos nossos distintos convidados que disponibilizaram um pouco do seu tempo para falarmos um pouco acerca de responsabilidade social e o impacto dos investimentos que as empresas podem ter, portanto, na vida das pessoas. Como é de conhecimento, o BAE existe há 24 anos. No dia 14 de novembro deste ano, celebraremos 24 anos e o lançamento deste relatório de impacto económico e social é o lançar de uma pedra inicial para aquilo que serão, então, um conjunto de eventos que vão decorrer ao longo dos próximos 12 meses, a caminho do 25º aniversário, para demonstrarmos aquilo que tem sido o contributo real que o Banco BAE tem estado a fazer, no sentido de contribuir, passo pleonasmo, no sentido de contribuir para o desenvolvimento deste nosso belo país. Eu iria então pedir que tenha aqui uma apresentação, espero conseguir fazê-la em 5 a 7 minutos, que foi o tempo que me foi alocado, para dar uma fotografia muito minúscula daquilo que foram os primeiros 24 anos do banco, do ponto de vista de contribuição e de responsabilidade social. Presumo que a audiência já esteja a ver o relatório. Portanto, este relatório, para além de ser o primeiro grande evento do conjunto de eventos que nós estamos a realizar para celebrar o 25º aniversário do banco, que será o próximo ano, também procuramos associar ao Dia Mundial da Informação sobre o Desenvolvimento, que se assinala a 24 de outubro. Devemos dizer que foi uma feliz coincidência, na realidade, pois esta efeméride, portanto, acima de tudo, alerta a cooperação internacional com vista ao crescimento econômico, inclusão social e erradicação da pobreza. Portanto, presumo eu que a esta altura o relatório já esteja disponível nas várias presenças nas redes sociais e no nosso portal, e certamente que aí neste relatório, que são cerca de 130 páginas, se não me engano, poder-se-á constatar com muito detalhe alguns dos exemplos daquilo que foi a nossa ação de responsabilidade
de responsabilidade social. Como eu dizia, nós nascemos a 24 de novembro de 1996. O BAE está presente nas 18 províncias do país, para além de estar presente nas principais cidades, nas cidades capitais do nosso país. Nós temos presença também em Cabo Verde, temos presença em Portugal. Portanto, nós começamos com um banco de investimento. O BAE, quando iniciou, era um banco de investimento. E hoje, porque os tempos assim obrigam, somos um banco, eu chamaria um banco universal. Nós fazemos desde banca de investimento, a banca comercial, banca de particulares e banca de empresas. Portanto, estamos na cadeia completa daquilo que é a função de banca. Como eu dizia, estamos em Cabo Verde e em Portugal com um banco totalmente, portanto, com uma marca BAE, e em São Tomé temos uma participação de 20% no Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. Essa é a nossa, eu chamaria, a nossa lança internacional, para seguirmos lá onde estão os angolanos e complementar aquilo que são as suas iniciativas empresariais, portanto, e também os angolanos que vivem nestes países. Mas não só os angolanos, nós estamos presentes também na vida dos habitantes, dos cidadãos dos países onde nós também nos inserimos. Portanto, qual foi o impacto externo daquilo que tem sido a atividade do BAE? Hoje, o BAE, aqui no número, nós apresentamos 1.157.000 clientes ativos a 31 de dezembro de 2019. Hoje, nós crescemos bem perto de mais 150.000 clientes. O BAE cresce todas as semanas a uma média de 2.700 novos clientes que acreditam em nós e acreditam que nós podemos ser um parceiro interessante para as suas necessidades financeiras. E para nós isto dá-nos bastante orgulho. Para quem está a ver este gráfico, em 1996 ou 99, é ali que diz, portanto, nós tínhamos pouco mais de 4.000 clientes. E pode-se ver o crescimento exponencial, muito representativo daquilo que são as oportunidades que a economia angolana nos dá. Total de crédito à economia, portanto, pouco mais, nós fechamos o ano com cerca de 600 mil milhões de kwanzas de crédito concedido à economia. Eu não vou converter isto em moeda estrangeira, portanto, temos que mesmo ir nos habituando à nossa moeda, porque é desta forma também que ajudamos a valorizar a nossa moeda e não dando referências à moeda estrangeira. Mas temos produtos de crédito à habitação, crédito automóvel, crédito salário, crédito pessoal, enfim, as empresas e as famílias podem vir ao BAE e terão certamente uma solução que é adequada às suas necessidades específicas. Se notarem, nós optamos também por apresentar na linha de baixo aquilo que são as imparidades, ou seja, crédito que está embaixo da linha, que está em situação de incumprimento. Isto também é sempre importante referir, porque apesar de termos imensos casos de sucesso, mas também tivemos alguns casos de insucesso. Tudo parte da responsabilidade individual, da responsabilidade das empresas, em saberem que o crédito concedido é para ser reembolsado. A importância de cumprir com o plano de reembolso, o plano financeiro. O crédito não é dinheiro que é dado, é crédito para ser reembolsado, é dinheiro que é para ser reembolsado, para podermos depois conceder crédito a outras famílias, a outras empresas. Nós temos aqui, neste slide, algumas das empresas cujos responsáveis aceitaram e autorizaram-nos a publicar os dados. Isto eu também quero agradecer, e aqui temos a presença da doutora Elizabeth Santos, que, enquanto presidente do Conselho de Administração do grupo de empresas que dirige, Fazenda Pérola de Kikuchi, acedeu a disponibilizar a informação. E esperamos que de futuro, portanto, outras empresas tenham também a mesma coragem de demonstrar como a banca pode, de facto, ajudar a crescer.
E certamente que depois a doutora Elizabeth está aqui no programa, vai falar um pouco daquilo que é a sua experiência em lidar com um banco muito chato, muito exigente, mas crescemos juntos, não é? Exatamente. Portanto, e é isso que nós queremos, essa é outra mensagem que nós queremos passar para a audiência, os nossos clientes, os nossos colaboradores, dar também as boas-vindas aos nossos colaboradores que neste momento estão a assistir-nos. Portanto, quando nós somos exigentes, normalmente, e os nossos clientes aceitam, normalmente o grau de sucesso é muito, muito alto. E é ver, portanto, temos aqui os números da Fazenda Pérola do Kikuchi, 5,6 mil milhões de kwanzas de crédito, não é? Emprega para cima de 500 pessoas, e isso orgulha-nos. Isto todos os dias dá-nos mais energia, mais vontade de vir trabalhar e continuarmos a procurar pelos futuros grandes empreendedores deste país. Portanto, outro número que nós achamos relevante para este tipo de relatório é o volume de compras que nós fazemos anualmente. Portanto, nós temos que contratar imensos serviços para podermos realizar o nosso objeto social. Dou um exemplo. Neste momento, estamos a realizar este evento e contratamos os serviços desta empresa muito profissional que está aqui a assegurar, portanto, o streaming desta apresentação. Este é um tipo de serviço que nós contratamos. Temos consultores, temos fornecimento, desde segurança, cibersegurança, segurança física, consultores de contabilidades, auditorias, reformulação de processos. Portanto, ao longo destes anos, pode-se ver aqui neste gráfico quanto é que nós investimos. Isso é dinheiro que nós acabamos por despender e que ajuda também a economia. Portanto, do ponto de vista de fornecimento de serviços e terceiros. Um número que nos orgulha imenso, imenso mesmo. 97% das nossas compras é feita em Angola, é gasta em Angola. Portanto, isto é um princípio que nós não abdicamos. Depois não sabemos que os nossos fornecedores onde compram, mas os nossos principais fornecedores estão domiciliados, têm residência fiscal em Angola, porque nós entendemos que é gastando dinheiro em Angola que ajudamos a criar o círculo virtuoso da economia. Eu compro, pago, o meu fornecedor paga alguém, cria empregos e desta forma evitamos exportar empregos. Esta tem sido uma política desde o início deste banco e é uma contribuição que também nos orgulha bastante. Do ponto de vista de responsabilidade social e de envolvimento com a comunidade, para nós é algo que dá-nos imenso prazer. Eventualmente, está aqui o projeto Ocivambi, que é um projeto que eu digo que quando eu me sinto em baixo, quando eu me sinto sem energia, quando penso que a vida me corre mal, recordo-me das visitas que fiz a essa comunidade do Ocivambi, onde um padre que teve as suas aulas embaixo de um enorme imbondeiro, que foi a sua primeira sala de aulas, conseguiu-nos ao longo desse ano convencer em criar salas de aulas, em criar uma capela, um posto médico, portanto, e quando se vai para ali com pouco dinheiro, e tem-se um impacto enorme na vida das crianças. Nós temos a possibilidade de transformar as vidas de crianças cujo rumo eram ser pastores, nada errado, quero deixar isto claro, portanto, cada um depois escolhe a sua vida, mas oportunidade de sair do limite da pobreza e, eventualmente, termos cidadãos cuja a contribuição para a sociedade não estará limitada ao limite extremo daquilo que é a sua comunidade, a sua aldeia, mas para desenvolver o nosso país. E este é daqueles projetos que às vezes até faz cair lágrimas, porque nós sabemos que dos 400 alunos que hoje vivem e tiram benefício de ir naquelas escolas construídas pelo senhor padre, muitos deles poderão vir a ser futuros dirigentes deste país. E é isto, e é desta forma que nós passamos a mensagem. O tipo de projetos que nós queremos
continuar a apoiar, que nós queremos continuar a investir. São projetos que transformam gerações. A minha colega Noelma Viegas de Abreu, portanto, que daqui a pouco vai falar um pouco acerca daquilo que é o nosso projeto da Fundação, percebe exatamente o que é que nós queremos fazer. Para nós, mais do que um pedido de patrocínio ou um pedido de doação, que poderíamos eventualmente, e às vezes fazemos, nós queremos projetos que transformem a vida das gerações. Nós queremos projetos que daqui a 10, 15 anos, nós podemos identificar exatamente. Este foi aquele menino que estava na comunidade de Ocivambe e hoje, quem diria, pode se transformar, por exemplo, num bispo e num cardeal. Por que não? Os sonhos são o limite e os nossos sonhos, de facto, são de, por via dos programas de responsabilidade social, transformarmos as gerações de angolanos. Qual é que é o impacto interno? Portanto, nós nesta altura, para além de promovermos o desenvolvimento profissional e pessoal dos nossos colaboradores, nós hoje empregamos algo como que diretamente 2.100 colaboradores, mas o Banco BAI não é só o Banco BAI. O Banco BAI faz parte de um grupo econômico maior e que pode abranger, pode chegar a cerca de 6 mil funcionários. São várias empresas do qual o BAI tem participação, direta ou indireta. Nós promovemos muito a igualdade do género. Não há cotas, do ponto de vista que este número de mulheres, este número de senhoras tem que cumprir com cargos. Não, nós aqui temos senhoras de fibra mesmo. E é isso que nós promovemos. Nós queremos senhoras de fibra que lutam, como é que eu posso dizer, frente a frente por um lugar de influência nos lugares de gestão e de administração. Hoje, as mulheres ainda representam 44% da força de trabalho, mas nós temos a certeza que este processo, naturalmente, e daquilo que nós temos visto hoje, do ponto de vista do quadro diretivo, acredito que as mulheres hoje já representam 48% aqui no BAI. 48%. Ao nível da administração, ainda temos um caminho para dar, 25%, está abaixo dos 38%, mas temos a certeza que a cadeia que alimenta o futuro certamente vai trazer ainda muito mais senhoras de fibra que ajudam a conduzir a nossa estratégia. E temos aqui também alguns indicadores interessantes que eu gostaria de partilhar, que têm a ver com a avaliação do clima organizacional. 74% dos nossos colaboradores estão satisfeitos com a carreira que nós proporcionamos. Nós temos um orçamento de aproximadamente, aqui vou ter que falar em dólares, vou contradizer. Não. Faz parte. Quanto é que nós temos para a formação, Noelma? No mínimo, nós gastamos para cima de 50 milhões de kwanzas por mês. Por mês. Não é? Este é o orçamento aqui da Academia BAI. Este ano foi mais difícil, mas, portanto, para cima de 600 milhões de kwanzas por ano, nós investimos na formação e no desenvolvimento dos nossos profissionais. Para além disso, temos os programas de bolsas de estudo, que a doutora Noelma também vai falar. Portanto, este é o Universo BAI, um banco que não só gera confiança, mas que dá confiança. É um banco que está aqui, está para ficar, e que do qual nós pedimos e continuamos a apelar. Dê-nos a oportunidade de vos servir. E certamente que vão ficar agradavelmente surpreendidos. Uma palavra final, no fim desta apresentação, aos nossos colaboradores. Primeiro, tudo o que nós fazemos é feito por quem está no dia a dia na linha da frente. Os nossos colaboradores têm sido uns verdadeiros heróis até neste tempo do Covid. Nós não paramos um dia. O banco tem estado disponível para prestar serviços. Não só o BAI, acredito que as outras instituições financeiras também.
conseguimos, felizmente, com o nosso plano de continuidade de negócio, assegurar que o banco continuasse a funcionar. Temos um plano de mitigação dos efeitos da Covid. Felizmente, a propagação e contágio dentro do BAI está muito em linha com aquela que é a propagação no país. Continuamos a implementar medidas de biossegurança, não só para garantir a segurança dos nossos colaboradores, como dos nossos clientes. Segundo, aos nossos clientes, pela confiança que têm em nós. E terceiro, aos nossos acionistas, por confiarem em cada um de nós, membros do Conselho de Administração e os colaboradores, a capacidade de conduzir esta maravilhosa instituição que nós nos orgulhamos de conduzir. Portanto, e ao regulador, por estar permanentemente e quando quer, puxar-nos as orelhas para sermos bons meninos e uma boa referência no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Luiz Leles. E longe de mim querer monopolizar aqui as questões ao Dr. Luiz Leles, daí eu estendo o convite a si que nos acompanhe, para caso haja alguma questão a colocar, por favor, faça através do nosso chat, que também está disponível no site que já aqui referimos. Contudo, Dr. Luiz Leles, nestes 23 anos que o relatório menciona, muita coisa boa aconteceu, mas não existem flores sem espinhos, nem belas sem sinal. Quais foram os principais desafios internos e externos para se chegar a tão bons resultados como o relatório espelha? Bom, desafios, a vida é feita de desafios. E o importante é a forma como nós fazemos o diagnóstico do desafio e procuramos implementar soluções que visem, acima de tudo, a reduzir impactos negativos. Nós tivemos, ao longo destes 23, 24 anos, várias situações que colocaram-nos em sentido. Mas mais do que mencionar essas situações, resolvemos? Sim. Resolvemos a contento dos acionistas, dos colaboradores, dos reguladores nacionais e internacionais? Sim. Estamos orgulhosos do que fizemos? Sim. Ainda temos desafios? Muitos. Todos os dias. Todos os dias. Mas nós trabalhamos para isso. Foi por isso que fomos contratados. E a forma como nós, portanto, enfrentamos estes desafios, a forma como nós procuramos ser consistentes e coerentes com a implementação daquilo que é a nossa estratégia a muito longo prazo, de construir uma instituição financeira bancária de referência não só em Angola, feita por angolanos para angolanos, feita uma instituição que, acima de tudo, cumpra com aquilo que se diga: esta instituição, daqui a alguns anos, os nossos netos, os nossos bisnetos vão dizer: esta instituição foi feita por pessoas de bem, que procuraram o bem e que cometeram erros, sim, mas, acima de tudo, garantiram que a instituição continuará a cumprir com o seu objeto social. Isso me leva a colocar a segunda pergunta. Qual é a estratégia para que a geração vindoura possa exatamente dizer: valeu a pena? Qual é a estratégia de crescimento do banco para os próximos anos? Nós queremos ser líderes, nós queremos ser uma das referências em Angola, se não a referência. Uhum. Nós continuamos a procurar talentos de alta competência e capacidade para implementar. Desenhar estratégias todos nós fazemos. O segredo está na implementação. O que é que nós queremos ser? Nós queremos ser um banco que sirva às necessidades de todos os angolanos. Desde o angolano que está no percentile mais alto do ponto de vista de património pessoal, até a mamazungueira, ao menino que vende na rua. Nós vamos servir todos os segmentos.
Portanto, e para implementar esta estratégia, que falando parece ser simples, é muito complexo. Mas é um desafio que nós acordamos todos os dias, e quando eu falo com os colegas, quer do corpo diretivo, quer do Conselho de Administração, nós queremos contribuir para o crescimento desta nossa bela Angola. Nós queremos contribuir para o crescimento, ajudar a criar empregos. Nós queremos que os nossos clientes, os nossos colaboradores se sintam orgulhosos de ter o BAE como um parceiro. Os microdetalhes, obviamente que eu não posso estar aqui a mencionar, porque existem outros 24 bancos no sistema, todos a concorrermos pelo mesmo mercado. Mas uma coisa é certa, criaremos também outros mercados. Quem está nos a acompanhar percebe claramente que a questão foi feita. Os micro detalhes é que não foram aqui apresentados. Contudo, durante a apresentação, falou-se muito do projeto OSIVAMB. Algumas questões sociais ainda estão por ser colocadas, e depois a doutora Noelma aqui vai ajudar-nos, mas se me der um minuto só para o doutor Luiz Leles esclarecer aqui uma situação. O relatório faz menção de que de 2014 a 2019, pouco mais de 2,3 mil milhões de kwanzas foram investidos em ações de responsabilidade sociais. Estas medidas, estes investimentos vão continuar para os próximos tempos. É a intenção do banco duplicar ou acrescer o investimento neste sentido? Não pode ser de outra forma. E eu falo hoje, enquanto presidente da Comissão Executiva e conhecendo o Conselho de Administração, do qual eu faço parte, conhecendo a filosofia de vida das pessoas que trabalham conosco, a responsabilidade social, estar envolvido com as comunidades é uma questão de sobrevivência. Perfeito. Portanto, uma instituição que não faça isto, pura e simplesmente está a afastar-se daquilo que é o núcleo da razão de ser. Não podemos continuar a crescer sem que a sociedade como um todo também retire os mesmos benefícios. Portanto, enquanto membro da Comissão Executiva do Conselho de Administração, nós vamos continuar a sugerir e a recomendar a atribuição de uma percentagem do produto bancário do banco para ações de responsabilidade social. E por isso é que nós criamos então a fundação. Esta percentagem está definida, obviamente que nós não sei se estamos autorizados a mencioná-la neste fórum, mas posso dizer que os acionistas do banco estão completamente alinhados naquilo que é a condução da nossa política de responsabilidade social. E, aliás, a doutora Noelma vai falar de quanto nós investimos, até agora, do ponto de vista quer do programa de educação e a infraestrutura que nós fizemos, assim como também dos vários programas que nós temos apoiado, desde desporto, passando pela saúde, cultura, enfim, educação. Tudo isto são um conjunto de 5 pilares, 4 pilares, que não se pode fazer, obviamente, tudo. Não é? Nós escolhemos esses 4 pilares como foco da nossa atenção e implementação da nossa estratégia, que é transformar a vida de gerações. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. E porque ficou aqui a promessa de acompanharmos o vídeo sobre o projeto OSIVAMB, e porque o Dr. Luiz Leles deixou-nos justamente com essa curiosidade, um projeto que o enche de orgulho e lágrima nos olhos, então vamos tentar partilhar desta emoção por acompanhar agora o vídeo do projeto OSIVAMB. Em 1979, eu aprendi a ler e a escrever nesta árvore que aparece por detrás de mim, que no quadro desse projeto constitui a primeira sala de aula. E no ano 2000, a minha primeira missa
foi celebrada também por baixo dessa árvore. Enquanto celebrava a missa, presidir a missa, a Eucaristia, veio uma ideia de um dia poder desenvolver aqui alguma coisa como escola, como outros equipamentos sociais, mas era preciso encontrar agora espaços ou pessoas, instituições que pudessem garantir a parte financeira, que é fundamental. Fui batendo várias portas e depois de muitas voltas, o Banco Angolano de Investimentos abriu umas portas e demos todos os passos que tinham que se dar como percurso. Em 2012 inauguramos os primeiros equipamentos, que são a escola que temos aqui, que o ano passado acrescentamos mais outra sala, portanto agora são cerca de 7 salas com os serviços de apoio. E depois de 2012 foram seguindo outras inaugurações nos outros anos subsequentes, como o posto médico, que também temos aí a funcionar neste momento, a residência dos trabalhadores, a igreja definitiva, que substitui a igreja de bloco que estava aí, temos o campo desportivo para as crianças e temos muitos outros projetos que pensamos desenvolver um pouco mais tarde lá para frente. Eu estava trabalhando naquela escola, mas eu via crianças a virem distante, a passarem longa distância, água, aquelas cheias que passaram no Cunene, crianças a passar água, e até às vezes no tempo de cheia, nós naquela escola tínhamos que mandar as crianças da iniciação primeira ficarem ainda em casa para não continuar a estudar por causa da água. Então, com o aparecimento dessa escola nesta aldeia, houve muito benefício para a população. Agora eu estou a estudar muito bem, porque a escola está próxima, não tem mais chuva. Se tem chuva, eu na escola vou vir mesmo. Não tenho mais dificuldade, só vou falar que obrigado por esta escola e eu vou estudar livre para mim ser um futuro de amanhã. Natango ayali undahala tuwedebe kovali ukopuya tango ushikole mwali yokarashe ya pompada na po vakalenga swa kwa vya pupeti vakale vali vai komapushi. Na verdade, este projeto caiu como uma luz nas trevas. Portanto, isto estava aqui, uma área esquecida, e de um momento para o outro surgem esses equipamentos. Os alunos que percorriam 30 km hoje já fazem pelo menos a primeira parte da sua formação aqui. Portanto, já pode imaginar o impacto. De um lado, está a garantir a instrução, a formação e a educação, pelo menos inicial, e do outro lado está a garantir a assistência social através do posto médico e creio no futuro, com alguns projetos que temos em carteira, poderá garantir mais ainda outro tipo de serviço. Porque nas outras escolas as crianças estudam ao ar livre, com a chuva, ventos, então com este projeto as crianças saímos a ganhar. Depois deste projeto, o aproveitamento é diferente, porque as crianças sentem-se mais motivadas. Nós recebemos muitas transferências que vêm das outras escolas, porque a procura mesmo desse benefício aqui, que são salas de construção definitiva. Tunapomikunda ngashi okaenge na vamotale tudzilile konkunda umwacho na meya nontaku omikunda ndipulako pakashilongo ava vapashashamika ndisingapo ndiya kulonga utavacho mikunda dodziliko kule neng'ono nopapumbwe vatelo oshipangelo shetu shiwedele opo shikale shakula notushive kulonga tuvatele shiwana sheshe shitashimonikuna. Eu gostava, antes de terminar esse nosso encontro, esta nossa entrevista, agradecer o Banco Angolano de Investimentos, que na sua responsabilidade social concede este tipo o financiamento que cobre este tipo de serviço. Creio que se todas as instituições pudessem se predisporem para realizarmos esse tipo de instituições de serviço, ajudaríamos e muito as comunidades. Portanto, não só aqui em Ocibambi, mas também outra parte tenho visto o Banco Angolano de Investimento preocupado e ocupado a fazer esse tipo de trabalho. Então, o pedido
eu gostaria de lançar é que continuamos a apoiar, e daquilo que dizer respeito à nossa pessoa, nós estaremos aqui a dar toda a força até onde der, para que esse projeto cresça ainda muito mais e um dia isso se transforme numa referência não só comunal, mas também provincial. Eu acredito que mais do que gerar futuro, é um futuro sustentável. É um vídeo comovente, mas é um vídeo que também a mim enche de orgulho. Dr. Sérgio Calundongo, enquanto economista e com um percurso na advocacia de questões sociais, gostaria de ouvir um comentário seu a respeito do vídeo e das ações do Banco de Impactos Sociais. Primeiro, talvez dar os parabéns ao BAI, né? E, sobretudo, essa boa prática, a ideia de praticar, de partilhar um pouco as boas práticas. Espero que sirva de exemplo para os outros players que, como vocês partilham o mesmo mercado. Segundo, dizer que o desenvolvimento só é sustentável se todos os diferentes atores entenderem que podem, nas suas funções, ou melhor, dito de outra forma, não é preciso que todos façamos tudo, mas tudo tem que ser feito entre todos. Então, esta é a contribuição do BAI para o desenvolvimento e os meus parabéns por isso. Na sua visão, enquanto especialista, o que mais os bancos, aqui vou generalizar, os bancos podem fazer para ajudar a desenvolver sustentavelmente as comunidades? Primeiro, tem que haver uma espécie de mudança de chip. Durante muito tempo, os atores que trabalhavam no desenvolvimento diziam que o desenvolvimento era uma questão de responsabilidade só dos governos e depois, com algum tempo, das organizações não governamentais, no estilo caridade. Nunca se pensou que atores tão importantes como o setor privado, o setor empresarial, podiam contribuir para o desenvolvimento. Uma mudança significativa ocorre quando se faz os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que os líderes do mundo percebem que nesta luta ninguém pode ficar para trás, não só enquanto beneficiários de desenvolvimento, mas quanto atores do desenvolvimento. E aí os bancos passaram a ser um ator, os bancos e as empresas passaram a ser um ator muito importante para o desenvolvimento, não só porque podem desenvolver a atividade de responsabilidade social corporativa, mas também porque eles podem crescer economicamente sem comprometer o futuro das gerações vindouras. Então, um banco, a partir do momento em que ele compreende que na sua ação, no seu dia a dia, pode fazer as coisas sem danificar o ambiente, ter preocupações com as questões de gênero, ter políticas que promovem a transparência e o desenvolvimento dos seus clientes, eu acho que um banco contribui também para que o desenvolvimento seja sustentável. Nós ainda continuamos a assistir ao mindset de alguns gestores, ainda formatado no antigo modelo de ações de responsabilidade social são um custo. Como pode ajudar a fazer compreender aos mesmos que não se trata de um custo, mas sim de um investimento? E que possivelmente podem até tirar retornos deste investimento. Se calhar a ideia do coronavírus pode ser um bom exemplo para explicar, né? Durante muito tempo o setor empresarial foi visto como um vírus, né? Um vírus que se instala no corpo do ser humano e tenta tirar o máximo deste corpo para sobreviver. Os gestores mais visionários perceberam que o organismo hospedeiro, eles podem tirar de tudo, mas quando o organismo hospedeiro acabar por morrer, também o vírus desaparece. Os gestores visionários perceberam que a possibilidade de crescimento sustentável depende também da prosperidade que ocorre nas sociedades onde eles estão acolhidos. Então, na verdade, a ideia de responsabilidade social corporativa traz por trás de si essa ideia, essa convicção de que não é possível nós crescermos economicamente em sociedades que não estão a prosperar. Daí que eles tentam retornar para a comunidade muito que a comunidade lhes dá em termos de
Daí que o balanço econômico de uma empresa já não é só medido olhando para o que diz a tabela de resultados, né? Ou a tabela de resultados começou a ver, ok, qual foi a nossa contribuição para um ambiente, qual foi a nossa contribuição para as comunidades mais desfavorecidas, qual foi a nossa contribuição para que a sociedade fosse mais inclusiva. E eu acho que as empresas do futuro são aquelas que vão crescer sem comprometer o futuro das gerações futuras, né? Bom, já que tem a palavra, então passemos para a apresentação que tem de nada para nós. Tá certo. Não sei se tem aqui o comando para poder... Sim, o desafio que me foi lançado é falar sobre as empresas e os objetivos de desenvolvimento. É importante referir que quando há cerca de... Em 2015, 117 nações reuniram-se, né, e representadas ao mais alto nível, chefes de Estados, chefes de governo e seus representantes, eles decidiram assumir um compromisso. E era um compromisso de que iriam tentar lutar para alcançar esses famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Isto tem uma implicação muito grande. No caso da Angola, eu sempre digo, nós tínhamos um escritor que falava, que era o PPT, ela falava da geração da utopia. E eu tenho uma utopia, eu acho que nós somos a primeira geração de angolanos que está em condições de, com muito esforço, é claro que vai ter que fazer muito esforço, conseguir erradicar a pobreza, ou tornar o sonho dos nossos nacionalistas mais próximos da realidade de uma Angola mais próspera. Nós somos a primeira geração. E quando eu digo isso, digo, temos instituições como o Banco BAI, temos gestores, temos a geração de angolanos com mais formação, a mais tecnologia e a mais experiência dos acertos e desacertos que tivemos. Esta é a boa notícia. Mas também temos um desafio. O desafio é que também somos a última geração que pode fazer alguma coisa, porque se falharmos, não acredito que haja um plano B. Então, temos uma oportunidade e um desafio em relação aos objetivos do milênio. E como podemos sair-nos bem em relação, aproveitando a oportunidade, maximizando esta oportunidade e tentando sair-se bem em relação ao desafio? Eu acho que as empresas do futuro devem ter no coração esta palavra, desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Durante muito tempo, quando olhávamos para as empresas, víamos quanto elas cresceram economicamente. E não tínhamos o cuidado de ver, no ato de crescer, o que é que ela aconteceu. Vamos dar exemplos da história. A Europa cresceu através da escravatura, ou seja, cresceu economicamente, mas trouxe outros males no mundo. A indústria armamentista cresce muitos anos, mas promovendo guerras. Então, as empresas que se quer no futuro são aquelas que tenham como desenvolvimento um desenvolvimento sustentável. Nós queremos crescer economicamente, queremos ser prósperas, mas não queremos comprometer o futuro das próximas gerações. E a primeira questão para conseguirmos chegar lá em 2030, há várias maneiras de ver. A primeira é quando os gestores de topo tiverem também como critério de tomada de decisões, esta é uma maneira de ver os 5 P's. Ainda bem que o BAI lança esse relatório, há empresas que lançam olhando para os 5 P's. Eles dizem, nós crescemos economicamente e queremos saber o que é que aconteceu com as pessoas. E quando falam das pessoas, não falam só dos seus colaboradores, falam também dos funcionários de empresas a quem eles investiram, como no caso da Fazenda Pérola de Cusco. O que é que aconteceu com estas pessoas? Através do nosso investimento, conseguiram erradicar a pobreza. Falam das pessoas que viviam naquelas comunidades próximas onde nós fizemos investimentos. Eles pensam uma forma diferente. Para eles, prosperidade é garantir crescimento, mas em plena harmonia com a natureza. Ou seja, já o gestor, mesmo que o projeto venha a render muito, mas se não respeita as normas, as pautas ambientais, ele diz, não, desculpa, nós como banco aqui não entramos. Há gestores que também olham para até que ponto este investimento vai trazer harmonia, vai trazer paz, porque às vezes alguém pode aparecer com um projeto muito bom, do ponto de vista econômico, muito atrativo, mas que implica desalojar pessoas, implica criar conflitos.
vão ter em conta as parcerias. Eu noto que aqui uma parceria muito saudável entre o BAE e a Fazenda Pérola do Quicuxo. E vão se preocupar com o planeta. Para muitos de nós, e sobretudo em Angola, nós pensamos que nós herdamos Angola dos nossos antepassados, mas um gestor visionário repara que Angola é um legado que nos foi confiado para deixar as futuras gerações. Não é uma herança. Portanto, olhamos para o país de forma diferente. Esta é uma forma de ver as decisões. Há uma segunda forma que gostei muito quando apresentaram aquele vídeo da pedra, que quando atirada a água, ela irradia. Então, há gestores que dizem, este investimento que eu faço, o que é que ele vai irradiar do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista econômico. Durante muito tempo, a lógica era o que é que ele vai irradiar do ponto de vista econômico e não se tinha a menor sensibilidade de qual é o impacto ambiental, qual é o impacto econômico. E há uma terceira, que é muito do mundo anglo-saxônico, que também são critérios para analisar. Eles veem, primeiro, cada centavo que se gasta nesse banco, o que é que isso conta para a biosfera, o que é que isso conta para a sociedade, o que é que isso conta para a economia. É este o conceito que eles têm de parceria, ou seja, o nosso parceiro, aquele indivíduo que vem ao nosso banco e tentam a empresa, o banco, transferir para estas pessoas ou partilhar a responsabilidade de que temos isto. O seu projeto tem que também ter isto, para além dos, imagino que os técnicos do BAE têm uma série de pautas. Isto se desenvolve, isto se cria, isto faz-se disso uma cultura que chega ao ponto de, quando houver os relatórios do banco, relatórios como este, que este é o primeiro, espero que seja precedido de outros, esses relatórios nos permitem ver que a visão e os princípios do banco estão refletidos na ideia do desenvolvimento sustentável, que o acompanhamento e a revisão, os técnicos são monitorados milimetricamente se os projetos que estão a apoiar, se a forma como o banco se comunica, a forma como as relações internas dentro do banco e das suas empresas estão refletidas e na implementação das suas atividades. Ou seja, para terminar, eu gosto muito dessa frase de Gandhi que diz que a terra tem o suficiente para todos, as nossas necessidades mais somente o necessário. Eu diria de outra forma, há quem diria que estas palavras podem se traduzir que num país como o nosso tem tudo para dar certo, só não chega se houver ambição. Ou seja, é bom ter tudo, mas o suficiente talvez é melhor para nós. E um banco como o BAE pode ser pioneiro nisto, quero dar os parabéns. E a ideia de que seja desde processos como esses pilotados desde uma fundação ou de uma academia dá muito mais legitimidade, porque é um ente que, embora pertença ao grupo, tem ligeira autonomia para ter uma visão isenta dos processos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Sérgio Calundungo. E porque estamos mesmo na semana da celebração do Dia Internacional da Informação sobre Desenvolvimento, e falamos aqui um pouquinho sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS, e os objetivos do milênio, mas nós continuamos ainda a ver cá no nosso país este papel a ser assumido muito pelo Estado. Os desafios ainda estão muito focados no Estado. Qual deve ser a estratégia para convencer ou converter as empresas a assumirem um papel mais próximo no cumprimento destes objetivos do milênio? Eu creio que há duas coisas muito concretas que podem fazer. Imaginem que um banco como o BAE decide que no critério para avaliar um projeto também formula perguntas como estas, e há ferramentas, é fácil fazer ao seu cliente que vem proponer. Ou seja, este seu projeto, a que objetivo de desenvolvimento corresponde? E pode ser que até o empresário proponente não saiba, e o BAE aproveita, o seu técnico está suficientemente formado a olhar os objetivos de desenvolvimento do milênio, tem aqui esta informação. É importante que o seu projeto, por exemplo, um projeto como o Pérola do Quicuxo, pela a quantidade de pessoas que emprega, pode estar a contribuir para o objetivo 1, que é erradicar a pobreza. Muitas pessoas passam a ter emprego.
ou pode ter adotado práticas ou tecnologias que evitam danificar o ambiente. Então, partilhar esta responsabilidade com os vários atores com quem o banco interage, esta pode ser uma. Eu fiquei agradado hoje quando pedi cópias e o gestor máximo do banco está a dizer, desculpa lá, você está a pedir para imprimir, isto é um custo ambiental. São pequenas coisas que depois, no fundo, o somatório dessas pequenas coisas significam grandes coisas. Um banco pode fazer. E o segundo é, mais do que ser o Sérgio Calunum ou outra pessoa externa a falar com outros atores, eu acredito que a educação entre pares, se entre gestores de banco, é melhor um banco educar outro banco, dizer isto é possível. Ou seja, é muito mais apelativo que esta mensagem saia de um banco e dizer, olha, nós somos banco, não perdemos competitividade, muito pelo contrário, estamos bem posicionados. Então, primeiro, a educação entre pares, em que seja o próprio banco, em vez de ser o governo, as ONGs apelarem os bancos que o façam, é quando alguém deste setor decida vestir a camisola, porque tem mais confiança com uma instituição financeira diferente, ver o seu homólogo a vestir a camisola, e depois esta que eu dizia, que se o banco conseguir que isto seja a cultura do banco. Qualquer funcionário respira 24 sobre 24 horas. Qualquer critério de decisão do banco inclui elementos que falam sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Mais uma pergunta, Dr. Sérgio. Se da parte do Estado houvesse aqui a sensibilidade que toda empresa que estiver comprometida com os Objetivos do Milênio e tivesse a desenvolver ações de responsabilidade social com forte impacto na comunidade, esse investimento depois fosse deduzido nos impostos, não acredita que isto daria um outro impulso para a integração das empresas nesta estratégia? Bom, isto tem uma faca de dois gumes, do meu ponto de vista. Por um lado, sim, o Estado tem aqui um grande papel em incentivar as empresas para que se sintam atraídas a abraçar esta causa, que passa a ser uma causa comum. Mas, por outro lado, o Estado tem que ser suficientemente rigoroso para que a questão do desenvolvimento não seja usado como uma forma de lavar a imagem da empresa, porque há muito risco disto. Há empresas que não vestiram realmente a camisola, mas decidem fazer isto porque é uma forma de ver deduzidos os impostos. Então tem que haver aqui um justo equilíbrio. Eu acho que é bom fazer o bem, mas é importante que o bem seja bem feito e pelas melhores razões. Vou lhe dar um exemplo. Como muitos países começaram a falar que as empresas podiam colaborar, o que aconteceu com muitas empresas, quem são as pessoas que eles têm na sua área de desenvolvimento social ou de responsabilidade social? Aquele funcionário que já se tornou um ativo tóxico, então vai para a área de caridade. Ou aquela pessoa que já é mais velha, está quase a ir para a aposentadoria, então fica à frente do setor da responsabilidade social. O que eu acho é que é preciso fazer isso desde uma lógica mais profissional. E volto a dizer, dar os parabéns, fiquei muito contente com esta ideia do banco, que era, vamos juntar a academia, vamos juntar a fundação e vamos fazer isso de uma forma muito profissional, porque o banco não entende isto como uma mera caridade, entende isto como uma estratégia de sobrevivência do banco para os próximos anos. Eu acho que esta tem que ser a lógica. E nessa lógica de desenvolvimento para os próximos anos, vamos passar aqui para a nossa empresária que beneficiou de um financiamento do BAE e que aceitou falar abertamente sobre todo o processo, uma experiência de vera frutífera. O vídeo que vimos há pouco, ela mencionava que o BAE foi um dos bancos, foi o banco que aceitou financiar o projeto depois de ter batido várias portas. Caríssima Elizabeth, na sua visão, o que terá chamado a atenção do banco no seu projeto? Sinceramente, acho que vontade de empreender. Eu até hoje digo que foi arriscado. Quando eu cheguei ao BAE, eu tinha 28 anos. Era uma menina e, como toda jovem acabada de sair da formação, o sonho era liderança, mas a liderança não com responsabilidade. Era a liderança de saber que era executiva e que as minhas amigas e os meus amigos iam perceber que eu
sou executiva. Lembro que a primeira reunião que eu tive no BAI, né, era este edifício, era o primeiro, deparei-me logo com o Dr. Luís Leles com os termos financeiros e eu assim, o que é que se passa aqui, não é? Mas foi um choque que valeu muito, porque a partir daí eu vi que estava num outro contexto e que não era para brincar. A Fazenda já tinha 17 anos na altura, tinha um histórico nada simpático, resulta de grande parte dos projetos agroindustriais em Angola, que eu acho que é o maior erro, que é, os projetos são familiares, as famílias não entendem dos projetos, contratam pessoas que tomam os projetos como seus e fazem a festa. E quando eu recebi o histórico da Fazenda Pedro de Quicuxa, eu assustei-me. E o Dr. Leles, muito profissional, e o Dr. Lutima, colocaram umas questões e eu disse, o que é que eu vou fazer com isso? Eu tinha acabado de sair da faculdade e estou a me deparar com questões financeiras das quais eu não tinha domínio nenhum. Foi o meu primeiro emprego, eu não conheço outra coisa senão trabalhar na Fazenda Pérola de Quicuxa e trabalhar com BAI. Comecei menina e hoje estou cá, vou ver os meus vídeos, até a minha voz já mudou, muito mais segura, muito mais senhora, e cada vez que eu fizesse uma reclamação, o Dr. Leles dizia-me sempre, estás com uma grande exposição financeira. E quando eu ganhei coragem para assumir a estrutura, eu uma vez virei-me para o Dr. Luís Leles e disse, Dr. Luís Leles, na exposição financeira, investimento. Mas eu acho que valeu-me ter as pessoas certas no momento certo. Antes de chegar ao BAI, tive o cuidado de conhecer várias outras experiências. Às vezes as pessoas pensam que a Elizabeth caiu de paraquedas. Não caí de paraquedas, não tive a vida facilitada no BAI, não tive mesmo. Tive a sorte de ter a humildade para perceber que as informações ou as chamadas de atenção que estavam a ser dadas naquele momento eram no sentido de Elizabeth, stop, trabalha, conhece o processo e seja líder das situações, não é? Nem tudo foi bonito. Eu, quando cheguei nas primeiras reuniões, tinha uma equipa só de portuguesa, era a única angolana. Tive situações péssimas, mas sempre dei a cara. Chorei de chegar e o Dr. Leles pergunta, e agora, Elizabeth, já volto. Fui enganada, faz parte dos processos, mas é uma coisa que eu me orgulho e consigo falar hoje nas câmaras, não tirei $1 para mim. Fui enganada, tive consciência que fui enganada, tive a necessidade de conhecer os processos, não delego nada. Há quem diga que eu puxo muitas coisas para mim, mas é assim, projetos, quando os sócios são irmãos, são os pais, nós temos uma responsabilidade a redobrar. E aquilo que eu tenho de mais valioso é o meu apelido. E hoje o mundo mudou, o nosso país mudou, e eu agradeço toda a chamada de atenção que eu tive no BAI. Eu cresci dentro do BAI, eu sou grata ao BAI, e só assim que se consegue naturalmente falar com transparência e sermos parceiros de negócio. Hoje, falar da Kikovo é falar de uma empresa que é relevante no setor em que atua. É uma referência. Mencionou agora alguns precalços que passou até chegar a este ponto. Mas eu vou pedir que nos brinde um pouquinho mais com aqueles que foram os melhores momentos dessa trajetória, aqueles que foram os momentos desafiantes e como ultrapassou esses desafios. Sei que teve sempre o BAI ao lado para estender a mão, mas fora isso, a economia, o país passou por momentos difíceis, não é? Como a Kikovo, como a PCE da Kikovo lidou com esses momentos desafiantes e fez o nome desta empresa ser a marca que é hoje no mercado. São tantas emoções, mas eu diria que, só para ter uma ideia, quando o financiamento foi aprovado, rapidamente entramos para o processo de crise. Começamos a ter os primeiros efeitos da crise. A nossa sorte foi, quando efetivamente a crise instaurou-se no nosso país, os nossos investimentos já estavam feitos. Eu costumo dizer que tem uma estrela lá em cima que ajuda-me sempre, eu acredito no justnaturalismo das coisas, e entramos num outro processo que passava por
como controlar a produção nacional, porque a capacidade da fazenda, a capacidade instalada é de 1 milhão de ovos. Nós, quando chegamos, nós tínhamos os distribuidores que tinham 30 armazéns de ovos. Nós tivemos alturas em que ninguém comprava o nosso ovo, porque é nacional. Nós tivemos um período em que todo mundo, pela qualidade do produto, dizia não era produto nacional, era importado. A própria afirmação, eu digo sempre que eu tenho 3 problemas: ser mulher, um apelido e gostar de fazer. Eu gosto de trabalhar. Foi preciso olhar para o mercado e criar uma estratégia. Em todos nós somos parte, os importadores são importantes, o banco é importante, os empresários também são importantes, o próprio mercado informal é importante. Nós temos que aprender a lidar com o nosso mercado informal e criar aqui uma parceria estratégica que nem fosse blindar nem o projeto, nem que pusesse também em causa o próprio governo ter acordos internacionais. Todo mundo falava que era preciso proibir a entrada de produto importado nacional e nós apenas com uma regra conseguimos estabilizar a produção interna no país, que foi com a validade do ovo. A Kikovo, o sucesso da Kikovo vem em olhar para aquilo que eram os reais problemas e trazer soluções em que ninguém precisava ser prejudicado naquilo que estava a fazer. Nós entramos com a validade do ovo, nós entramos com uma cota de produção para os grandes importadores, nós criamos uma cota de proteção à própria mulher zongueira, que faz parte da nossa economia, e delegamos, que é uma das grandes vantagens, a distribuição nas grandes superfícies. Nunca gostei de o fazer, por todos os condicionalismos que nós conhecemos, delegamos a um terceiro. Acabamos por estar protegidos porque ficamos amigos de todo mundo e todo mundo viu que nós somos parte do processo. Mas a parte mais complicada, eu acho que foi depois das eleições, em que ninguém sabia quem mandava, e com um efetivo de mais de 1 milhão de animais dentro da fazenda, ser obrigada a tomar uma das decisões que eu acho que foi a mais acertada no momento, que foi comprar matéria-prima, que eu falo sempre, informalmente, não como lavagem de dinheiro, mas como sobrevivência do projeto. Não é? E houve alguém que aproveitou-se, naturalmente, porque pagar matéria-prima mais de 5 milhões de dólares na rua para manter o projeto é uma decisão e uma coragem. Em Kwanzas. Em Kwanzas, que poucos teriam de o fazer. Mas eu nunca olhei para o projeto como algo que me promovesse. Eu sempre olhei para o projeto como algo que é possível o meu país fazer. Eu não estou preocupada em ser rica, eu não estou preocupada em ser uma grande líder, não. Eu estou preocupada em ser uma angolana líder, e agradeço naturalmente ao BAI mais uma vez, porque o BAI apostou numa jovem mulher e sem experiência. Tinha todos os riscos para falhar, mas tivemos a sorte de, graças a Deus, as coisas correrem bem. Estamos a 30% do cumprimento da dívida, com muito sacrifício, mas eu, antes de dormir, eu tenho que assegurar que todas as situações estão asseguradas. Eu não faço férias sem assegurar as estruturas. Houve evolução em todos os sentidos. Nos nossos quadros nacionais vão já ocupando o seu lugar de liderança, e isso é sempre feito com o que tem que ser. Eu acho que a humildade é a base da educação, a instrução e o acompanhamento permanente de todas as estruturas que comportam o projeto. Perfeito. E quantos colaboradores tem aqui com? Ou melhor, permita-me reformular. Quantas famílias beneficiam do produto da Kikovo, a nível de colaboradores? Muitas. Nós, por acaso, há um dado no relatório que não foi correto, mas não foi correto não, no momento em que disse até foi. Nós, quando chegamos, só tínhamos na ordem de 30 colaboradores. Hoje a Fazenda tem 546 colaboradores, dos quais nós não defendemos a cota. Eu sou contra a cota para as mulheres. Eu acho que nós temos que apostar na capacitação das pessoas. Essa coisa de cota, também acho que tem que se dar oportunidade às mulheres. Há muitas mulheres, principalmente no bairro, há muitas mulheres com competências, e eu conheço, mas nós apoiamos quer as famílias, quer as instituições à volta. Nós ainda não conseguimos precisar muito bem, porque se nós formos olhar para o volume de negócio que foi financiado ao grupo, era impossível querer fazer tudo
e consertar tudo. A minha preocupação sempre foi garantir que aquelas pessoas que acreditaram no projeto não tivessem os seus nomes comprometidos. Olhando de uma forma informal, eu acredito num universo muito superior às 500 e tal pessoas que nós temos diretamente. Nós temos um programa quer de apoio a ex-presos, reclusos, que é um programa que nós temos com os serviços prisionais de Viana, em que os presos reclusos com bom comportamento são integrados dentro da nossa estrutura, ganham os seus salários, cumprem com todos os requisitos normais. Quem está na unidade não sabe que são reclusos, poucos sabem, porque é importante nós garantirmos também a dignidade das pessoas. Esses reclusos levaram as suas famílias. Começaram no campo como agricultores, hoje já controlam unidades com tecnologia de ponta. Aliás, o relatório espelha muito bem isso. Esses reclusos tiraram as suas famílias das províncias e trouxeram para Luanda. Se nós temos um universo de famílias com 5 filhos, 7 filhos, que é a média, estamos a falar de números muito elevados. Embora eu tenha deixado essa decisão para essa fase de final do cumprimento de serviço da dívida para fazer todo esse trabalho de reestruturação e apresentar uma coisa concreta. Depois temos jovens que começaram como motoboys, hoje já são pais, muitos já são formados, muitos eram motoboys, hoje já estão em áreas da direção financeira. Nós temos vários casos. Há uma rapariga que eu há dias chamei e surpreendi-me, que é a Branca, teve aí um episódio familiar que tem a ver com a violência doméstica, que é muito praticada em Angola, e ela trabalhava numa empresa de segurança e ganhava 30 mil kwanzas, e a única coisa que sabia era aquilo que o serviço lhe prometia, a empresa de segurança, e há dias eu chamei-a e eu própria surpreendi-me com o nível de formação da rapariga, que já está a tocar com pontos financeiros no agronegócio. Nós não estamos a falar de uma financeira. A financeira tradicional é diferente da financeira agronegócio. Tudo tem que bater lá no sítio. Nós temos um problema. O consumidor nacional compra preço, não compra qualidade. O investimento que foi feito para resultar no volume de negócio que foi aqui espelhado teve como investimento água, luz, energia, formação de quadros, transferência de quadros, mas ver esse crescimento dos jovens nacionais que também já são pais, eu acho que é um número elevadíssimo, 500 e tal colaboradores é muito pouco para o universo que nós conseguimos atingir. Temos as zungueiras que começaram filhas, hoje também já são mães. Quer dizer, isso é um trabalho que tem que ser feito. Eu não gostaria de estar a lançar números inflamados. O que é importante é nós termos a consciência que de um projeto de produção de ovos nós criamos jovens licenciados, nós trouxemos ex-reclusos para uma estrutura profissionalizada com tecnologia e, naturalmente, daqui a algum tempo quem tem que fazer um relatório é a Fazenda Paralatículos para apresentar o bairro. E nós vamos esperar por esse relatório e parabéns pelas iniciativas de responsabilidades sociais. Muito obrigada. Parabéns pelo seu sucesso também. Obrigada. Quem vai continuar a falar para nós sobre ações de responsabilidades sociais é a presidente do Conselho Administrativo da Fundação BAI. Sim, o BAI tem uma fundação. A doutora Noema Viegas de Abreu, que também é a PCE da Academia BAI. Então, vamos agora passar para 2 temas: responsabilidade social e aposta no capital humano, que são 2 vertentes do banco que a doutora Noema muito domina. Doutora Noema, o relatório faz menção de muitos projetos que foram desenvolvidos, mas eu gostaria que nos destacasse apenas aqueles que foram mais relevantes e porquê. Por favor. Muito obrigada e boa tarde aos espectadores também, aos participantes, aos colaboradores do BAI, das empresas do grupo também e naturalmente aqui aos companheiros
de painel ou de mesa e o PCE Dubai. Eu acho que o que é importante é nós também darmos atenção a um aspecto fundamental. Quando dizemos o que é o mais importante e onde é que se situa, eu acho que o BAI teve o mérito de fazer este investimento, até parece que estamos a fazer publicidade, mas é importante fazer esse investimento pensando num aspecto muito importante. Quando eu fui convidada para me juntar a este projeto, foi-me dito, nós estamos a construir um conjunto de edifícios. Inicialmente até eram para ser escritórios, depois pensou-se vamos fazer uma escola para os nossos colaboradores, mas depois pensamos talvez fosse melhor fazer de outra forma. E portanto é assim que começa esta ideia. Estou a falar do Complexo Academia BAI, que é tão importante também para o BAI dentro deste contexto, que é responsabilidade social e simultaneamente é também educação, formação nesse sentido. Portanto, o investimento foi feito relativamente ao edifício, um investimento de 76 milhões de dólares, o que significa que eu agora não vou fazer a conversão em kwanzas. A data foi de facto o investimento. E eu estive durante um ano dedicada a este projeto exclusivamente a pensar em conceito, o que fazer, que modelo de governo, o que é que vamos estar a fazer como equipa de colaboradores também do BAI, em que estivemos justamente a organizar. Aqui nós temos um exemplo do que não é só estar ali um edifício e faça-se. Portanto, houve esse tempo de arrumarmos ideias e ver como é que nós vamos, de facto, desenvolver. E, mais uma vez, aquele aspecto que foi falado pelo Sérgio e também pela Elizabeth, a questão da implementação. Portanto, porque edifícios são edifícios, não são escolas, são paredes. Pode ser muito bonito, mas o que se faz com o edifício, que se põe lá dentro, que pessoas é que se põem a governar, que programas é que se criam, é que de facto tem importância. Então acabou por acontecer que perante este investimento tão grande, ficou muito claro logo do princípio que não podia ser só para o BAI. Na altura o BAI até tinha 600 colaboradores, portanto estou a falar de 2010, e portanto eu juntei-me ao projeto, a primeira vez que fui ao projeto ainda estava em fundações o edifício, dia 6 de dezembro de 2010 eu tenho essa recordação, e depois hoje o BAI tem 2.100 e poucos colaboradores. Portanto, nós, quando estamos a falar disso, para o investimento, com a dimensão que foi feita, que eu estou a falar de uma infraestrutura física, tecnológica, mobiliário, portanto, toda uma estrutura que está pronta, mas que precisa de ser alimentada. E o BAI tem este número de colaboradores. Se tivesse nesse contexto dedicado todo este espaço, eu estou a falar de 19.780 metros quadrados de complexo de edifícios. Se tivesse só dedicado aos colaboradores do BAI, teria uma taxa de ocupação desse espaço físico, que tem 28 salas, 2 auditórios, um espaço multifunções onde realizamos atividades diversas, pátio, áreas dedicadas, totalmente diferenciadas, nós teríamos uma taxa de ocupação de aproximadamente 10%. E, portanto, aquilo que ficou muito claro foi abraçado logo pelos acionistas, pelo Conselho de Administração, sim, nós vamos fazer isto não só para o banco, para os colaboradores do banco, mas para todos. E, portanto, mesmo hoje, quando nós falamos em termos de relatórios e para quem é que estamos a fazer, nós demonstramos que nós servimos o BAI e o mercado. E o que fizemos foi também ir crescendo. Portanto, ter a capacidade de não achar vamos
pôr todos estes programas a funcionar ao mesmo tempo, não foi. Nós começamos primeiro por trabalhar com o Centro de Formação Profissional e, portanto, nós temos o Centro em Administração, Finanças e Banca e desde esta altura, eu estou a falar igualmente de uma inauguração a 14 de novembro de 2012 e depois nós começamos esse de 2012 a 2017 como formação profissional com vários níveis, inicial, intermédio e executivo, com vários parceiros, incluindo parceiros internacionais. Depois passamos para uma componente de ensino superior e, portanto, temos um Instituto Superior hoje em Administração e Finanças. Estamos aqui a falar de 2 níveis de ensino diversos, com entidades reguladoras diferentes, que nos obrigam também a ter um reporting diferente e associamos ainda uma outra componente que nos é muito cara, que é das coisas que nós percebemos logo quando começamos a falar de formação profissional, que nós, mais do que formar, instruir, capacitar, portanto, desenvolver competências técnicas, nós precisávamos desenvolver também as competências comportamentais, mas fundamentalmente educar, no sentido lato. E aí nós adicionamos um programa cultural. Cultura também é educação. O que nós fazemos com palestras, conferências, debates, espaços criados até para as pessoas poderem questionar-se, discutir, aprender a não aceitar tudo que vem apenas só de um lado, mas conseguir ter várias possibilidades de abarcar conhecimento diverso. Nós costumamos dizer que somos uma academia de vida, no sentido em que fazemos várias coisas relacionadas com a educação, sendo que a academia, na essência, quer dizer o lugar onde se vai adquirir conhecimento. Com tudo isto, estou a falar do edifício, do espaço onde fazemos. Veio o Covid e nós também tivemos que mudar e por isso nós adaptamos, nós costumamos dizer somos uma academia agora em sua casa, não deixamos de trabalhar, não deixamos de educar, de ter os nossos programas, assim que as aulas foram interrompidas, o ano letivo e a formação profissional, nós criamos uma campanha, uma academia BAI, uma academia de vida agora em sua casa, não saia de casa. E fizemos programas desde para as crianças, em contamos histórias, até, portanto, que é o Espaço Candengues, até aos ciclos de seminários, portanto, que passaram a ser virtuais, e também a formação profissional e criamos salas virtuais para os nossos alunos das licenciaturas. O que é que isto implica? Que a tecnologia tem que estar a funcionar, que o software e os aplicativos que temos, que já funcionavam e que nós utilizávamos presencialmente, nós tivemos que correr para nos adaptarmos a essa mudança. Temos a certeza que ela é para ficar e que iremos adicionar esta nova forma de transmitir conhecimento agora também online, por via online. E quando nós pensamos, como referiu a Elizabeth, quando nós começamos eram 30 pessoas, hoje estamos a falar de 550. E é esta noção do crescendo e esta noção de que cada dia, que é uma capa belíssima do relatório As Pedras, não é? Portanto, é pedra sobre pedra e isso é construção. Nós, quando eu falo das atividades culturais, para ter uma ideia, nós começamos esse programa, um ciclo anual que em novembro do ano anterior nós temos concluído a programação do ano seguinte. E temos concluída mensalmente pensada com temáticas, quem vai falar, portanto, o calendário. Nós, em 2013, começamos com esse programa
e ao todo, no ano, participaram 325 pessoas. Nós temos isto reportado. Em 2018, estes 325 eram 16 mil pessoas. E, portanto, no ano a seguir, em 2019, eram 18 mil. Portanto, há um crescimento exponencial, efetivamente, a partir de uma determinada data, mas se nós formos pensar que eu, quando estou a falar de participantes, são participantes em palestras em que simplesmente nós estamos a transmitir às pessoas, acabei a faculdade e agora, o que é que eu faço? E, portanto, está lá alguém a dizer o que é que faz. Para que pernas posso voar? Tivemos aquele tenor que é paraplégico e que tem uma voz belíssima e que tem uma vida fantástica, uma pessoa feliz, tendo aquela deficiência, e acaba por ser uma pessoa que está ali a transmitir aos outros como é que se conseguiu superar. Cada uma destas mensagens transmitidas a uma pessoa, esta pessoa vai transmitir aos membros da sua família, que em Angola a média do nosso agregado familiar é 5,7. Portanto, multipliquemos 16 mil por esses 5,7, ainda que seja para dizer, eu aprendi, fui ali a um sítio em que me disseram, tem de ser ético. E aquela pessoa vai, o que é ética? Então ela vai transmitir àquelas outras pessoas todas, mas começando também por nós. Eu francamente acredito que temos uma equipa que interiorizou isso e que valoriza e acredita na educação e no papel dela para o desenvolvimento. Doutora Noelma, ainda nesta senda de evolução, quantos já foram formados pela Academia BAI? Nós, do relatório do ano passado, portanto, concluídos, tanto em 2019, nós tivemos ao todo 21.700 formandos, ao todo. E temos no nosso Instituto Superior 805 alunos, dos quais 175 beneficiam de bolsas de estudo dadas pelo BAI. São bolsas diferentes, mas fundamentalmente bolsas diferentes no sentido em que há uns que têm uma bolsa completa. Portanto, além das propinas, têm um subsídio para a sua vida, há outros que têm apenas as propinas, e isto está relacionado com os critérios de pertencer a esse grupo de bolseiros. Há uma preocupação grande para nós que foi recrutar, ter na nossa escola bons alunos e, portanto, valorizar o mérito. E a média do secundário e a média da prova de acesso é parte daquilo que são os requisitos para nós termos os alunos. Claro que também tivemos mesmo pessoas que nos são próximas e até líderes da instituição ou de empresas de grupo, mas não podes dizer que não vais aceitar que a pessoa é só menos um ponto, é só menos, não dá para entrar, e não dá. Também tivemos jornalistas a dizer, mas vocês têm 100 bolsas para este ano. Vamos dizer que que nem todos não têm 100 pessoas a corresponder aos critérios. Vão baixar as notas porque têm o dinheiro para fazer, e nós dissemos não vamos baixar. E vou-lhe dar o exemplo que no primeiro ano tínhamos as 100 bolsas e apenas 29 pessoas foram admitidas, porque não preenchiam os requisitos. Mas também lhe posso dizer que essas 29 que tinham de ter a média a manter-se em 14 durante o curso, mantiveram, e apenas um perdeu a bolsa. Perfeito. Para finalizar, doutora, que novidades formativas teremos para o próximo ano, ou para os próximos anos? Olha, nós temos estado muito preocupados naturalmente com os aspectos que dizem respeito às questões financeiras,
e, portanto, a formação muito relacionada e que é necessária para as instituições financeiras, mas também para as empresas. Nós desenvolvemos até programas, boas práticas de gestão, por exemplo, é um curso que nós temos onde as várias componentes que dizem respeito às boas práticas para gerir, para desenvolver, são feitas. Mas temos outro tema aqui, que são os créditos mal parados e, portanto, como resolver questões relacionadas com este non-performance loans. Há várias destas formações mais relacionadas com componentes regulatórias, técnicas, e depois outras mais comportamentais. Ao nível da formação comportamental, criamos uma linha que é o SER, e, portanto, porque estamos numa sociedade que está muito preocupada com ter, e nós achamos que para sermos, que sejamos inteiros. Então começamos com o ser pró no sentido profissional, proativo, produtivo, e, portanto, é muito comportamental. Temos o ser líder, o ser TIC, ser cidadão, e, portanto, são linhas e caminhos de formação que nós queremos abarcar, e ao nível da Fundação continuar a dar apoio aos projetos que já estão em curso, mas também investir muito num aspecto que é importante, que é apoiar projetos que sejam projetos que nós percebamos que criam um impacto na vida das pessoas ao ponto de as transformar, mas sabermos reportar, monitorizar, acompanhar e fazer com que efetivamente os projetos transformem a vida das pessoas e que seja para termos uma sociedade com um desenvolvimento muito melhor. Muito obrigado, doutora Noelma. E como havia prometido, não vou monopolizar as questões e vamos passar então para aquelas questões que nos foram chegando até o momento. Nós temos aqui questões da Helena Dias, da revista Ribalta. A Helena coloca uma questão voltada ao Dr. Luís Leles. A questão como o contexto socioeconômico atual influenciou os objetivos traçados para o corrente ano e que estratégias foram alinhadas para comatar o impacto negativo? Ela faz essa pergunta em relação aos gráficos apresentados, aos gráficos sobre um crescimento exponencial desde a fundação do BAI. Bom, este contexto bastante desafiante obrigou-nos a reavaliar tudo. Nós estamos perante um evento que os cientistas de gestão falam do cisne negro, não é? Um evento extremo com impactos imprevisíveis. E, felizmente, ao longo desses anos, no banco, nós implementamos um conjunto de medidas que nos permitiram implementar, novamente passo o pleonasmo, um conjunto de regras e procedimentos no âmbito do nosso plano de continuidade de negócio. Felizmente, o banco não parou um dia e, portanto, poucas organizações podem falar disso. Ajustamos-nos muito rapidamente e o que nós queríamos assegurar era que o banco continuasse a exercer o seu objeto social e, em circunstância alguma, nós pensarmos num processo de despedimento de pessoas. Este era o foco. Temos que continuar a prestar serviço aos nossos clientes, temos que continuar a fazer o negócio e, em última circunstância, pensar num processo de despedimento de pessoas. E isto está a acontecer lá fora. Veja, portanto, os Estados Unidos foram algo como que 20 milhões de pessoas perderam o emprego. E o resto do mundo está a acontecer e aqui em Angola está a acontecer. E o que é que fizemos? Engajamos as pessoas. Falamos com as pessoas, ligamos os sistemas, videoconferências, workshops, enfim, e dissemos às pessoas, nós não escondemos a realidade. Nos próximos 2 anos será muito difícil
será mesmo muito difícil para todos. A economia vai cair, empresas vão desaparecer, famílias vão perder os seus empregos. Como é que nós garantimos que mitigamos esses impactos na nossa atividade? Trabalhamos, logo a partir de março, desenvolvemos um plano que tem 60 projetos e estamos a implementar. Felizmente, graças ao empenho, dedicação da equipa como um todo, mesmo funcionando em momentos com 30% da força de trabalho aqui neste edifício, para evitar o contágio, implementando medidas de teletrabalho, trabalho domiciliar, quase 400 pessoas com computadores, ligação à internet a trabalharem a partir de casa, continuamos a prestar o nosso serviço. E acreditamos que o ano poderá ser positivo. Lamentamos imenso as mortes que o país tem registrado, o mundo tem registrado. Temos estado a implementar medidas de biossegurança para proteger os nossos colaboradores, os nossos clientes e os nossos fornecedores. Temos um processo de testes aleatórios todas as semanas. Testamos cerca de 50 pessoas todas as semanas neste edifício. Temos um conjunto de medidas em que, quando há um caso suspeito do suspeito, contacto do contacto, enviamos as pessoas todas para casa durante o período que está estabelecido e, felizmente, o banco continua a funcionar. E estamos convictos que iremos passar isso, independentemente dos desafios. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Obrigado. A nossa segunda pergunta é direcionada ao doutor Sérgio Calundunga. O Emílio José, da Rádio Mais, questiona: como um pequeno investidor deve se posicionar no contexto atual da economia mundial? Ainda bem que uma pergunta difícil para quem não é investidor. Mas está bem. Não, eu creio que há um famoso ditado que em tempos de crises, né, há aqueles que choram e há os que vendem lenços, né? Exato. Então, a crise tem sido muito dura, mas há muitos investidores que se estão a transformar. Por exemplo, eu noto, e não vou falar no contexto mundial em Angola, dá-me a impressão que surgiu muito, floresceu o setor de entregas. Muita gente passou, como as pessoas não querem se expor, não querem ir à rua, algumas pessoas sentem que estão em risco. É impressionante, e quando fui professor cruzo com muitos ex-alunos, que muitos se passaram a dedicar-se ao setor de entregas, contratando motoqueiros e vão distribuindo coisas, né? A quantidade de gente que se reinventou e passou a fazer, a confeccionar comidas, bolos e a vender, ou seja, eu acredito que muitas das empresas o que tiveram que fazer é adaptar-se ao novo contexto, sempre sendo consciente de que a situação é difícil, mas os tempos difíceis exigem também engenho, né? Não sei se satisfiz o Emílio, mas é a resposta de um não investidor. Fique bem claro. Com certeza, sim. A terceira questão é direcionada à doutora Noelma. Ela vem da Solange da Costa, que pergunta: no atual contexto socioeconômico, como a Fundação BAE vai levar a cabo os projetos e estratégias para cumprir com os objetivos e metas estipuladas nas metas de desenvolvimento sustentável? Obrigada. A Fundação BAE tem 4 grandes eixos, 4 pilares, e portanto a educação, a saúde, o desporto e a cultura. Quando eu falei bastante também do pilar da educação, mas estes são os outros pilares que a Fundação vai dedicar atenção e já tem dedicado. É evidente que não se pode fazer tudo. Nós teremos uma linha que diz respeito ao programa que é nosso, que está criado e, portanto, que diz respeito às preocupações que o próprio BAE, a Academia, acabamos por ter, mas depois existe uma outra fatia destes projetos
que será dedicada também aos projetos que vamos lançar como oportunidades para serem, para haver concursos e mediante critérios que também definiremos e que serão apresentados, as pessoas possam apresentar esses projetos desde que eles estejam dentro daqueles que são os nossos eixos de atuação. E, portanto, se preencherem esses requisitos, naturalmente serão avaliados. Portanto, há um conselho também de curadores, há toda uma equipa de gestão, não é só o conselho de administração, que analisará os projetos e será em função dessa análise que os projetos serão apoiados e que serão não só apoiados no sentido do patrocínio, portanto a ideia não é fazer doações financeiras, é haver uma parceria e portanto uma lógica de parceiro, de que caminhamos juntos a desenvolver estes projetos e naturalmente o acompanhamento implica monitorização, objetivos que vão ser definidos e que gradualmente têm de ser atingidos para se preservar então esse apoio. A ideia é essa e portanto como critério e como forma de apoio será essa. Não sei se respondi à senhora, à Solange, mas espero que sim. Se não tiver sido respondida, estamos sempre disponíveis, não é? Não paramos, como diz aqui o PCE, PCE de BAI, nós não paramos de trabalhar e estamos à distância das questões que podem ser colocadas nas redes sociais e nessas plataformas e e-mail e tudo que estaremos disponíveis para responder. Obrigada. Com as palavras da doutora Noelma, ficamos então assim conversados, no sentido de que mais questões, ou aquelas que foram enviadas e não chegaram até agora e vão chegar mais tarde, por favor, visitem o site, vão lá conferir informações sobre o volume de crédito disponível, está disponível no site, no documento em análise, este relatório de impacto sobre desenvolvimento social. Estamos agora a lidar com um recurso que é também de impacto econômico e social, que é o tempo, e temos agora que geri-lo bem. Não temos mais tempo para dar continuidade, mas as redes sociais servem justamente para colmatar esta falta de tempo. E porque o mundo é cada vez mais digital, então vamos passar agora na prática a essa máxima. Então, resta-nos aqui agradecer a todos os presentes. Só um breve resumo do que aqui foi apresentado, não é? Falamos sobre os impactos internos e externos da ação do Banco BAI ao longo de 23 anos, estamos a falar de um período de 1996 a 2019. Vimos aqui como os empresários foram beneficiados e como os mesmos acabaram por beneficiar as comunidades. O Dr. Sérgio Kalundungu nos trouxe aqui a análise sobre os objetivos do desenvolvimento sustentáveis. Falou-nos um pouquinho, chamou-nos aqui a atenção da importância de as empresas estarem cada vez mais voltadas para as questões de desenvolvimento do milênio, os objetivos do milênio. Falamos das questões do apoio ou do investimento no capital humano, onde vimos que a Academia BAI e a Fundação BAI, ambas sob a tutela da doutora Noelma, têm feito muito e ainda farão para os próximos tempos. De resto, só temos a agradecer a vossa presença, terem-nos acompanhado até este momento. Ficamos aqui com a promessa, não minha, mas do Dr. Luiz Leles, de que este relatório passará a ser divulgado anualmente. Não é isto? Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Ok.